Marcos 11, 27. Como nós temos visitas aqui nessa noite, só explicar que a gente prega sequencialmente. Então nós pregamos do início ao fim de um livro. Então nós estamos estudando o Evangelho de Marcos aqui. E se você encontrou, vou pedir para você ficar em pé mais uma vez, para que nós possamos ler o Evangelho do Senhor. Se você estiver com o seu celular ligado, deixa ele no mudo agora e no silencioso, para que os irmãos não percam a concentração aí na meditação do Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 27, diz assim: Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: Com que autoridade vocês fazem essas coisas? Com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhe respondeu: Eu vos farei uma pergunta, respondei-me e eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: Então por que vocês não acreditaram nele? 32. Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, precisamos, Senhor, nessa noite da assistência do Teu Espírito Santo. Abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Me ajuda, Senhor, a ministrar a Tua palavra, para que todos nós aqui possamos sair edificados por ela nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós estamos aqui na terça-feira que antecedeu a crucificação de Jesus. Jesus, no domingo, ele entrou em Jerusalém, ele montou no jumentinho, entrou em Jerusalém, foi aclamado, chegou tarde em Jerusalém, olhou no templo, já estava assim meio que terminando os trabalhos, foi embora. Na segunda-feira ele voltou e ele purificou o templo, expulsou os cambistas, expulsou os vendedores, porque era um bando de exploradores. Ele fez um chicote lá e saiu batendo em todo mundo, saiu tirando tudo da frente, limpando o caminho. E ele também amaldiçoou uma figueira, no sentido de ser um símbolo de Israel. Aquela figueira tinha muitas folhas, se esperava que tivesse muitos frutos. Quando ele olhou, não tinha nada. E ele amaldiçoou e disse: Ninguém coma mais o fruto de ti. E aquilo era um símbolo de Israel, que não estava produzindo os frutos que eram necessários. Ou seja, ele foi e purificou o templo. Nós sabemos que em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém e destruíram o templo também. Está destruído até o dia de hoje. Naquele lugar hoje tem uma mesquita lá. E aí na terça-feira eles voltam. Quando eles voltam para Jerusalém, eles olham e verificam que aquela figueira que Jesus tinha amaldiçoado realmente tinha secado até a raiz. E Jesus disse: Olha, se vocês tiverem fé, vocês vão falar a essa montanha, pula daqui e se precipita no mar, e vai acontecer isso. E nós vimos também que esse símbolo de jogar o monte, talvez o monte de Sião, no mar, era um ato de condenação também, provavelmente uma condenação a Jerusalém, condenação à cidade santa, porque aquilo havia se tornado um antro de bandidos, e o templo também um antro de ladrões. E ele vai para o templo nessa terça-feira, e ele começa a ensinar, e já estamos no texto que nós lemos aqui. Ele está ensinando, e aí
os sacerdotes e os escribas, que são os responsáveis pelo templo, chegam até Jesus e fazem duas perguntas. Primeira pergunta com que autoridade você faz essas coisas? Faz o quê? Vem aqui e expulsa todo mundo. Expulsa, quebra a mesa dos cambistas. Com que autoridade você faz isso? E começa aqui a ensinar. E outra pergunta que eles fazem, deixa a sua Bíblia aberta no texto, quem te deu autoridade para fazer isso que você está fazendo? E aí Jesus, como era do costume dele, Jesus é muito bom de debate, de argumentação, você não consegue pegar ele desprevenido. Ele volta a pergunta para eles e diz assim: tá bom, eu respondo, mas me respondam primeiro uma pergunta. O batismo de João Batista, João a esse momento já está morto, havia sido morto na prisão, arrancaram a cabeça dele, mas ele pergunta: o batismo de João é do céu ou é da terra? E os caras se veem numa espécie de arapuca, que eles tentaram armar para Jesus. Eles sempre tentavam perguntar alguma coisa para pegar Jesus em alguma contradição. Lembra do caso da moeda, quando eles perguntam: essa moeda, é lícito dar, não da moeda, eles perguntam: é lícito dar imposto para César? Aí a ideia era, se Jesus dissesse que sim, o povo batia nele. Se dissesse que não, os soldados iam e prendiam Jesus. E Jesus pede uma moeda e fala: de quem que é a imagem que está nessa moeda? De César. E Jesus responde: dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então ninguém conseguia pegar Jesus no argumento. Mas ele devolve agora com uma pergunta. Ele diz assim: o batismo de João Batista é do céu ou é da terra? E os caras espera aí que eu vou conversar com o clubinho aqui. Eles começam a discutir, começam a cochichar. E eles falam, como se fosse um time de futebol, né? Todo mundo assim: se a gente disser que é do céu, ele vai perguntar: então por que vocês não se batizaram? E se a gente disser que é da terra, a multidão vai apedrejar a gente. Quem fala de apedrejamento é o evangelista Lucas, no texto paralelo. Então eles chegam diante de Jesus. Eles não acreditavam em Jesus. Na verdade, a opinião deles era que o batismo de João Batista era da terra. Mas eles chegam na maior cara de pau diante de Jesus e dizem: não sabemos. E aí Jesus olha: tá bom, eu também não digo em nome de que autoridade que eu faço essas coisas que eu estou fazendo. Pois bem, esse é o texto que nós lemos aqui. O que nós podemos aprender de lição para a nossa vida, que a gente vai levar hoje, nessa noite, a respeito de Jesus, em relação a esse texto aqui? A primeira lição que eu gostaria de deixar é que ninguém recebe nada do Senhor se não vier com a postura correta. Ninguém recebe nada de Jesus se não vier com a postura correta. Aqueles homens, eles queriam matar Jesus, mas aqueles homens estavam procurando uma desculpa para matar Jesus. E aqueles homens, eles queriam pegar Jesus em alguma contradição. Ou seja, eles não se achegam até Jesus com uma atitude correta, com uma atitude humilde, com uma atitude de alguém que realmente procura saber a verdade. Porque qualquer pessoa que se chega a Jesus com uma postura humilde, ele revela a verdade. Jesus é assim, eles não. É como no caso lá, quando os magos do Oriente, os sábios do Oriente vieram para Jerusalém e perguntaram: onde está o menino? Aonde está o rei dos judeus? Eles perguntaram com uma postura de quem queria adorar o menino. Eles vão até Herodes. Herodes, vocês bem se lembram, está no início do evangelho de Mateus. Herodes, ele começa a maquinar: pô, esse negócio de rei dos judeus não dá certo não, porque o rei dos judeus sou eu. Então ele arma para cima ali dos magos e diz assim, dos sábios: olha, encontra o menino, depois vocês vêm e me contam onde o menino está, porque eu também quero ir adorá-lo. Só que a intenção dele não era adorar, a intenção dele era matar o menino. Os homens vão, procuram, seguem a estrela, encontram Jesus, adoram e dão presentes, e adoram o menino. Quando eles estão voltando para Jerusalém, um anjo os avisa: olha, não volta não por esse caminho, porque Herodes quer matá-lo. E eles não voltam. Ou seja,
quem se achega com uma postura correta diante de Jesus, recebe a bênção. Quem não tem, não recebe a bênção e não encontra o menino. E foi isso que aconteceu aqui. Esses homens não se achegaram com uma postura correta diante do Senhor. E por não se achegarem com uma postura correta diante do Senhor, não recebem bênção alguma, não ouvem a verdade e, muito pelo contrário, se até envergonhado também. Então, para as nossas vidas, nós temos que aprender o quê? Que nós precisamos nos achegar diante do Senhor com uma postura correta. E qual é a postura correta diante do Senhor? É humildade, é um desejo verdadeiro de aprender, é um desejo verdadeiro de conhecer a verdade, porque Jesus, Ele é o nosso Deus, Jesus, Ele é o nosso Rei, Jesus, Ele é o Mestre das nossas almas, e eu digo a verdade e não minto. Jesus tem um ensinamento certo para as nossas vidas, para cada situação que nós passamos, e se nós o seguirmos, nós não há de nos arrependermos por seguir aquilo que Jesus fala, por seguir aquilo que Jesus ensina. Eu lembro quando eu estava no começo da minha conversão, e eu fui evangelizado por um colega. Ele me deu uma Bíblia pequenininha, Antônio, do tipo daquela que a gente tem lá, sabe? Lá no tribunal, dos Gideões, pequenininha. E eu andava com aquilo no bolso. E eu andava lá pelo bairro, tá, sossegado, ia na casa dos irmãos, do pessoal. Pô, você virou crente, não acredito que você virou crente, você vai deixar os bailes, vai deixar a música. Eu virei, tá muito melhor agora, o baile agora é celestial, é uma bênção, isso aí evangelizando todo mundo, levando uma igreja e tal. E um dia eu fui na casa de um colega, de um amigo meu, que eu era amigo de toda a família. E tinha muitos irmãos. Uma pequenininha, inclusive, estava com seus 11, 12 anos. E eu, aquele tipo de criança que a gente tem o maior carinho, pega no colo, brinca, compra doce e tudo mais. E eu peguei aquele livrinho e dei na mão dessa menina, que eu amava, adorava essa menina. Ela pegou aquele livro, jogou de lado assim. O que eu quero com isso aqui? Jogou no chão. Aquilo gelou a minha alma, gelou meu coração. Eu, puxa vida, né? Eu fui seguindo minha vida cristã. O fato é que não passou muito tempo, com 14, 15 anos, aquela menina se engravidou de um traficante do bairro, certo? Nem preciso dizer que o pai não assumiu a criança. Depois ela foi se engravidou de outra pessoa também, certo? Não preciso dizer que o pai também não assumiu aquela criança. Ou seja, se ela tivesse tido a atitude diante de Jesus naquele momento, talvez a vida dela tivesse sido diferente. Agora, isso não significa que aquelas crianças não foram uma bênção na vida dela. Não, muito pelo contrário. Mas às vezes vivem situações que a pessoa não precisava viver naquele momento da história da vida dela. Porque é mais uma dificuldade, é mais um sofrimento, é mais uma dor. Mas se nós tivermos a postura correta diante de Jesus, nós recebemos aquilo que nós vamos buscar diante dele. E ele indica o caminho. Há um versículo na Bíblia que diz assim: lembre-te do teu Deus em tudo que você fizer, e ele mostrará o caminho certo. E a bênção do Senhor não acrescenta dores. Não acrescenta dores. Agora, Jesus, ele pode entrar em qualquer momento da história das nossas vidas e consertar, para que tudo aquilo que porventura um dia foi motivo de tristeza e de dor na nossa vida, passe a ser motivo de alegria na presença dele. Porque não há nada que o Senhor não possa reverter para que seja bênção sobre bênção e glória sobre glória nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, aqueles homens precisavam ter chegado com uma postura correta diante de Jesus, mas não chegaram. Segundo lugar, mais importante do que as perguntas que nós fazemos a Jesus, são as perguntas que Jesus faz para nós. Mais importante do que as perguntas que nós fazemos para Jesus, são as perguntas que Jesus faz para nós. Porque aqueles homens, eles fizeram uma pergunta para Jesus e Jesus devolveu. E quando Jesus devolve uma pergunta, é para que nós possamos meditar profundamente a respeito da nossa própria vida e da nossa própria caminhada. Por exemplo, no início do ministério de Jesus, Jesus estava em uma casa e trouxeram um paralítico para que ele curasse. Jesus olha para aquele homem e diz assim: perdoados estão os teus pecados. E os caras que estavam vendo a situação
disseram: esse homem blasfema. Afinal, não é só Deus que pode perdoar os pecados? Jesus para tudo, olha para eles e diz assim: bom, vocês estão perguntando isso daí? O que é mais fácil? Dizer para um homem: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu te digo, paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Ele levantou e andou. E aquele era o momento dos caras se tocarem e verificarem que Jesus era o Messias esperado. Mas não, nesse momento agora em Jerusalém, os caras estão querendo matar Jesus. É o mesmo grupo, é o mesmo tipo de pessoa. Teve uma outra ocasião que alguns homens chegaram para Jesus e disseram assim: os discípulos dos fariseus jejuam, os discípulos de João Batista jejuam, a gente olha para os seus discípulos, é uma combinança danada. É o Cícero levando o cachorro quente para todo mundo, o suco, todo mundo comendo, que nem no fim do culto aqui, todo mundo come, toma café, acaba o chá. Os seus discípulos comem bastante. Jesus, aquilo era uma acusação, tipo dizendo: seus discípulos são mundanos. Jesus fala assim: pode os convidados jejuarem quando eles são convidados para o casamento? Eles não podem jejuarem. Ali era para os caras pegarem essa informação e pensarem: estamos diante do noivo. Mas os caras não acreditam, os caras ainda estão querendo matar Jesus. Depois de uma outra ocasião, os discípulos sentiram fome e eles estavam colhendo milho, espiga de milho, para comer ali, debrulhar na hora ali e comer. Os fariseus olharam para Jesus e falaram: olha, os seus discípulos, por que eles fazem o que não é lícito aos sábados, trabalhando aos sábados? Porque sábado era um dia proibido de trabalho, e eles consideravam aquilo trabalho. Jesus volta uma pergunta para eles: vocês não leram o que está escrito? Quando Davi teve fome, ele e os seus amigos entraram no templo do sacerdote Abiatar, e comeram do pão que era lícito somente aos sacerdotes comerem, porque mais importante do que a lei é a preservação da vida. E ali era para os caras terem se tocado que estavam diante dele o homem que era maior do que a própria lei. Mas eles ainda estão querendo matar Jesus. E agora eles perguntam: quem te deu autoridade para fazer isso? Em nome de quem você faz isso? E Jesus volta uma pergunta: mas me responde, o batismo de João Batista é do céu ou é da terra? Por quê? Se eles, agora você precisa prestar muita atenção, se eles responderem corretamente aquilo que Jesus disse, na resposta deles está aquilo que eles perguntaram da primeira vez. Entende? Se eles responderem, Jesus não faz isso para esnobar. Se eles responderem corretamente aquilo que Jesus disse, se eles falarem corretamente, na resposta deles está a resposta daquilo que eles perguntaram. Porque se eles dissessem: o batismo de João é do céu, imediatamente eles já saberiam a resposta de quem, em nome de quem Jesus tinha autoridade, porque era João Batista que dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, amém. João Batista anunciou o Messias. Jesus Batista, o profeta de Deus, anunciou aquele que viria ao mundo para salvar os homens dos seus pecados. Ou então eles poderiam ter dito: é da terra, e bater firme nessa opinião: é da terra. Mas eles preferem dizer nada, não dizer coisa alguma. Se uma pessoa para avaliar não aquilo que pergunta a respeito de Jesus, mas aquilo que Jesus pergunta a respeito de você e de mim, nós temos a nossa vida transformada. O que é que Jesus te pergunta nessa noite? Talvez você tenha trazido um questionamento para Jesus, mas talvez o Senhor esteja te questionando alguma coisa. Você me pergunta isso, meu filho, mas eu te pergunto aquilo. Me responde aquilo primeiro. E quando você levar essa meditação para dentro do seu ser, para dentro da sua casa e para dentro do seu coração, e meditar com honestidade, fazer um autoexame honesto da sua vida,
Talvez você pergunte: pô, minha vida sentimental não funciona, minha vida, Senhor, por que minha vida ministerial, por que minha vida profissional não funciona, por que as coisas não andam? E Jesus talvez ele te pergunte: mas você tem a atitude correta? Você faz as coisas como deveriam ser feitas? Você semeia onde eu te mandei você semear? E aí você faz esse questionamento acerca de si próprio, aquilo que Jesus te pergunta, e na sua resposta está a resposta para aquilo que você perguntava para Jesus. Isso parece difícil, meu irmão, e de certa forma porque é como se olhar num espelho. Só que não é um espelho que disfarça a nossa imagem, é um espelho que nos mostra exatamente aquilo que somos e aquilo que nós fizemos, e nem todos estão dispostos a fazer esse tipo de exame. Meu irmão e minha irmã, existem muitas injustiças na vida, existem muitas injustiças, né? Eu também, até hoje, às vezes eu converso com o Antônio, eu não sei até onde meu pai está, né? Bem-aventurado aquele que tem um pai ali perto como o Antônio, né? Sempre pegando no pé, falando, brigando, talvez se exceda um pouquinho, mas está próximo ali. E todos nós passamos por situações que nós não provocamos. E o Senhor há de ter misericórdia em relação a nós, por conta dessas coisas. Mas também existem muitas situações que fomos nós que criamos. Fomos nós que geramos. São consequências daquilo que nós semeamos ou daquilo que nós não semeamos. Mas nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, se eu e você tivermos a postura correta diante do Senhor, e se nós respondermos com honestidade aquilo que Jesus pergunta a respeito da nossa própria alma, e se nós sairmos dessa porta nessa noite tendo a atitude correta, Ele transforma as nossas vidas na presença dEle, em nome de Jesus. Amém. As portas se abrem, os caminhos se aplanam, e tudo que você colocar a mão, você será próspero, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois bem, e finalmente, irmãos, não quero me exceder muito nessa noite, para o Antônio voltar de novo, não ficar cansado. Estou focando no Antônio, eu gosto muito dele. O Antônio é alguém que sempre está disposto a dar uma força para as pessoas que procuram ele, lá no trabalho, a mim mesmo. Pois bem, o Senhor Jesus, Ele não aprecia a postura de quem não se posiciona. Ele não aprecia quando as pessoas não se posicionam. Ele não gosta. A Bíblia não gosta. As Escrituras Sagradas condenam a postura de quem não se posiciona por nada. E essa parte da mensagem, assim, eu quero que você leve muito, porque a nossa cultura é uma cultura de não se posicionar para não queimar o filme. Não se posiciona para não sujar, porque tem medo, porque não fala o que pensa, porque é uma cultura que prefere se proteger. E foi isso que os caras fizeram aqui. Porque Jesus perguntou: o batismo de João é do céu ou é da terra? E eles falaram: não sabemos. Mas eles não acreditavam, mas eles não falaram porque tinham medo. Houve um momento da história de Israel que Josué conquista a terra prometida. No final da campanha, ele olha para o povo e diz assim: escolham agora quem vocês querem servir. Se é os deuses que estão para além do Eufrates, que os seus pais serviram, se é o Deus dos amorreus em cuja terra nós estamos. Mas uma coisa eu vos digo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Posicionamento. Posicionamento. Quando o profeta Elias, lá no primeiro livro de Reis, enfrentou os profetas de Baal, antes de começar todo aquele negócio de cair fogo no céu, ele olha para o povo e diz assim: por que vocês ficam, o coração de vocês fica balançando entre dois caminhos? Se Deus, se Jeová, se Yahvé é Deus, sigam. Se Baal é Deus, siga Baal.
E o texto diz que o povo se calou. O povo se calou, o povo não se posicionou. E aí você vai lá para o Apocalipse, quando Jesus fala à igreja de Laodiceia, que era uma igreja grande, bonita, chique e tal. E Jesus diz para eles assim: olha, quem dera vocês fossem quentes ou frios, mas como vocês são somente mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Então, meus irmãos, você tem dificuldade de se posicionar? Jesus ele disse assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Você tem vergonha de se posicionar por Cristo? Será que se alguém vier com um celular para você no seu trabalho e meter uma foto de mulher de pornografia na sua cara, você tem coragem de se posicionar e falar assim: não, meu irmão, não mostra isso para mim não. Não mostra para mim não, isso não me pertence. Será que você pode deixar o seu celular ligado e sua senha disponível para sua esposa e para sua filha pegar em qualquer momento e ler qualquer coisa? Ou você tem vergonha de se posicionar pelo Senhor? Isso é posicionamento também. Não tem nada errado aqui não, né? Não, apagou. Pois bem, posicione-se. Posicione-se por Jesus. Em todo lugar que você colocar os seus pés, que as pessoas saibam que você é de Jesus. Amém. Saibam. Às vezes isso é uma coisa difícil para as pessoas mais populares, né? Falei de popularidade. Porque às vezes a turma quer jogar para um lado, a pressão popular. Se o cara já é um solitário, talvez seja um pouco menos difícil, mas a pressão tenta te arrastar para alguma coisa que você sabe que não é bom e você não quer chatear os amigos. Não, se posicione por Jesus. Se posicione por Jesus. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Posicione-se por Jesus. Posicione-se pela palavra de Deus. Posicione-se pela palavra, por aquilo que a palavra diz. A palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor é aquilo que nos purifica, é aquilo que nos lava, é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos edifica, é aquilo que nos torna de pé. Posicione-se pela palavra. Não tenha vergonha da palavra do Senhor, em nome de Jesus, porque ter vergonha da palavra do Senhor é a mesma coisa que ter vergonha do Senhor da palavra. Posicione-se pela palavra. Posicione-se sempre pela verdade. Pela verdade. No seu sentido, não só no seu sentido mais amplo, mas no sentido mais singelo. Aquilo que é luz, aquilo que é claro, aquilo que é puro, aquilo que é a verdadeira intenção e o desejo do coração de Deus. Posicione-se pela verdade sempre. Que a nossa vida não precisa ser uma vida que a gente precisa ficar apagando o rastro atrás, para as pessoas não descobrirem o que nós fizemos. E se você errou, peça perdão a Deus e continua o caminho, continua caminhando em nome de Jesus. Mas posicione-se pela verdade. Posicione-se sempre pelo amor. Eu estou em dúvida aqui, que decisão tomar, o que eu falo? Lembre-se que em tudo que você fizer, em tudo que você falar, precisa passar pelo amor, porque Deus é amor. Posicione-se pela justiça. A justiça da palavra de Deus, aquilo que é correto. Muitas vezes eu sei que é difícil. Jesus se posicionou pela justiça e foi levado à cruz. E eu fico me perguntando muitas vezes, já perguntei nessa comunidade, será que nós teríamos coragem de fazer isso também? Posicionar-se pela justiça. Posicione-se por aquele que não tem voz, por aquele que não tem força, por aquele que não tem poder. Viúvas, órfãos, pessoas que não têm a mínima condição de sequer fazer uma meditação acerca dos seus próprios direitos.
A palavra do Senhor Deus diz que o rei, o verdadeiro príncipe do Senhor, é aquele que abre a sua boca em favor dos pobres, em favor das viúvas, em favor dos órfãos. O profeta Isaías diz: ai daquele que faz leis injustas. Posicione-se nas coisas mais elementares da vida. Nas coisas mais elementares. É tão difícil as pessoas se posicionarem, às vezes, porque elas não querem, às vezes, até assumir um compromisso. Às vezes eu escuto o pessoal falar nos grupos de WhatsApp da igreja: pô, eu coloquei um desafio lá, ninguém nem abriu a boca, ninguém se posicionou. São exemplos simples, mas que demonstram essa cultura que muitas vezes a gente tem de não se posicionar em prol de uma causa, em prol de uma ação, em prol da verdade. Pastor, nós não sabemos. É verdade, muitas coisas nós não sabemos mesmo. Muitas coisas, se posiciona a respeito da matança de tubarão lá na China. Nem sabia que na China matava tubarão. Tudo bem, está longe, mas agora você já está sabendo. Você pode pelo menos postar uma foto lá no Facebook falando: estão matando tubarão lá no Japão, lá na China, lá, vai acabar os tubarões. Você já pode fazer alguma coisa já. Eu tenho que ser de esquerda ou de direita, pastor? É uma coisa que você vai pensar. O que não dá é para você não se posicionar. Me posicionei errado. Tudo bem, diga para o Senhor: me posicionei errado, agora eu quero acertar. Isso eu não falo em termos de política, porque política geralmente está tudo errado, né? Mas o importante é que a nossa intenção seja sempre pela verdade e pelo amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, meu irmão, que o Senhor abençoe suas decisões, que o Senhor abençoe seus planos, que o Senhor nos dê coragem para nós nos posicionarmos diante da verdade, diante do amor, que nós tenhamos hombridade para seguir o Senhor. Isso não é uma mensagem religiosa. Jesus é o melhor ser humano que viveu na face da terra. É um cara digno de ser imitado mesmo, ainda que você não acredite nas questões sobrenaturais, mas ele, como ser humano, ensinou o verdadeiro caminho ao homem. Mahatma Gandhi disse que se perdessem todos os livros, mas sobrasse o Evangelho de Mateus, nada estaria perdido, porque tudo que o homem precisa saber para viver uma vida bem-aventurada está escrito ali. Então que o Senhor possa nos dar essa coragem, essa força, essa sabedoria, e que você se posicione por Jesus. Meu irmão, minha irmã, quando a gente se posiciona por Jesus, as portas se abrem, os caminhos se aplanam, nós recebemos força do alto, os desafios aumentam. Como é bom ver a vida de uma criança, de um jovem que desde cedo se posicionou por Cristo. Como é bonito, porque ele não precisa passar por todos os traumas que a gente passou, por todas as nossas decisões erradas. O homem fora de Cristo, a Bíblia diz que é a pessoa que não sabe distinguir a mão da esquerda da direita, porque ele vai tomando decisões erradas na vida, aquilo vai gerando consequência. Quando vê, a pessoa está atolada até o pescoço, até o último fio de cabelo, quando tem, certo? Então, se o Senhor der graça e sabedoria, o jovem se posicionar também por Cristo, certamente há de ser escrita uma história ainda mais bonita na vida desse jovem, na vida dessa criança. Pastor, eu errei tanto, cheguei até aqui, só dei decepção para o meu pai, para minha mãe, eles se entristecem comigo. Meus filhos, eu abandonei meu filho. Eu não tenho uma postura, nunca tenho uma postura errada diante de nenhum trabalho que eu estive. Meu irmão e minha irmã, ainda dá tempo de mudar em nome de Jesus. Ainda dá tempo de mudar. Se você se ajoelhar diante de Jesus, você não vai precisar se ajoelhar diante mais de nenhum homem e de nenhuma situação. Se você se ajoelhar e se render a Cristo, nenhuma outra situação vai mais te colocar de joelho, porque Ele é o Rei da Glória, Ele é bondoso e Ele é misericordioso, Ele ouve as nossas orações, Ele é tardio em se irar e Ele é pronto em abençoar. Amém? Que nós possamos sempre nos posicionar por Cristo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar na presença dEle em nome de Jesus.